Olá, bem-vindos ao canal Português na Lupa. Eu sou a professora Sandra Cruz e hoje estudaremos os processos regulares de formação de palavras. Vamos lá então. As palavras que vão surgindo numa língua em constante evolução formam-se a partir de dois processos regulares: o processo de derivação e o processo de composição. Comecemos pela derivação, que é o processo de formação de palavras, onde uma palavra já existente origina uma nova a partir de si, podendo a derivação verificada ser de dois tipos: afixal, quando à palavra ou forma de base se acrescenta um afixo, que é um constituinte morfológico, no início e ou no fim. Ou ainda, não afixal, quando à palavra ou forma de base não se acrescenta nenhum afixo ou constituinte morfológico. Ela nominaliza-se, passa de verbo a nome. Escuta bem. Sempre que a derivação é afixal, ela constrói-se por quatro vias: por prefixação, por sufixação, por prefixação e sufixação ou por parassíntese. Vejamos então quando temos derivação por prefixação. Quando o afixo acrescentado à palavra ou forma de base é colocado antes da mesma, ou seja, pré-fixado, daí chamar-se prefixação. Ora, atenta no exemplo seguinte. A palavra viver deu origem a reviver, ou seja, acrescentou-se antes da palavra viver o prefixo re, formando reviver. Um outro exemplo. A palavra colar deu origem a descolar. Acrescentou-se à palavra colar o prefixo des, dando então a forma final de descolar. Agora a derivação por sufixação, a qual se verifica quando o afixo acrescentado à palavra ou forma de base é colocado após a mesma, ou seja, em segundo lugar. Daí chamar-se sufixação. Como se vê no exemplo seguinte. A palavra concreto deu origem a concretamente, ou seja, acrescentou-se após a palavra concreto o sufixo mente, dando origem à palavra concretamente. Uma outra situação. A palavra riso deu origem a risonho. Também aqui, à palavra riso, se acrescentou o sufixo onho, formando então risonho. A derivação por prefixação e sufixação surge quando é acrescentado à palavra ou forma de base um afixo no início e outro no fim, ou seja, prefixação mais sufixação. Todavia, a palavra continua a existir sem um ou sem o outro. Repara, a palavra adequado deu origem a inadequadamente, ou seja, à palavra adequado acrescentou-se o prefixo in e o sufixo mente, formando então inadequadamente. Um outro exemplo. A palavra respeito deu origem a desrespeitoso. Neste caso, à palavra respeito acrescentou-se o prefixo des e o sufixo oso, formando-se então desrespeitoso. Já a derivação por parassíntese dá-se quando é acrescentada à palavra ou forma de base
um afixo no início e outro no fim, ou seja, prefixação mais sufixação em simultâneo. Daí a palavra não existir sem um dos afixos. Geralmente usada na formação de verbos a partir de palavras ou formas de base, nominais ou adjetivais. Observe o exemplo. A palavra vermelho deu origem a avermelhado. Aqui acrescentou-se à palavra vermelho o prefixo a e o sufixo ado em simultâneo. Porquê? Porque nenhum dos dois pode ser retirado à palavra. Experimentemos. Se eu retirar o prefixo a palavra fica vermelhado, o que não existe na língua portuguesa. Se fizermos o contrário e retirarmos o sufixo ado, a palavra restante fica avermelha ou avermelho, o que também não existe. Daí dizer-se que nenhum dos dois pode ser retirado. O mesmo se verifica com a palavra tarde, que deu origem a entardecer. Neste caso, acrescentou-se a tarde o prefixo em e o sufixo ser. Mas nenhum dos dois pode ser retirado. Vejamos. Se retirar o prefixo em, a palavra fica tardecer, o que não existe. Ao contrário, se retirar o sufixo ser, a palavra restante é entarde, o que também não existe. Assim, para não haver confusões na parassíntese, não se pode retirar nenhum dos afixos à palavra, enquanto que na derivação por prefixação e sufixação podemos retirar um dos dois ou até os dois, porque a palavra continua a ter sentido, quer sem um, quer sem outro e quer sem os dois. Falemos agora da derivação não afixal. Sempre que a derivação é não afixal, nenhum afixo se acrescenta à palavra ou forma de base. Ela nominaliza-se, ou seja, formam-se nomes a partir dos verbos correspondentes. Repara, a palavra cantar deu origem a canto. Portanto, nesta situação, o verbo cantar transformou-se no nome o canto, como se pode verificar nesta frase. O canto da sereia iludiu os marinheiros. Também a palavra denunciar deu origem a denúncia. Portanto, o verbo denunciar nominalizou-se e transformou-se no nome a denúncia. Também é visível no exemplo, ontem ele fez a denúncia dessa situação. O que se constata em muitos outros casos, como comer a comida, debater o debate, chorar o choro e por aí fora. Analisaremos agora a formação de palavras através da composição, que é o processo de formação de palavras onde se associam ou juntam duas ou mais palavras individuais ou radicais, podendo a composição verificada ser de dois tipos: por palavras ou morfossintática ou por radicais ou morfológica. Posto isto, quando temos uma composição por palavras ou morfossintática? Quando se associam ou juntam duas ou mais palavras independentes, podendo estas ser ou não separadas por hífen. Temos a composição palavra mais palavra. Repara. A palavra couve mais a palavra flor deu origem ao vocábulo couve-flor. Neste caso, temos uma palavra mais uma palavra, logo, a palavra couve-flor, que daí originou, é uma composição por palavras ou morfossintática. Também no caso da palavra plano mais a palavra alto,
deu origem a planalto. Também aqui temos uma composição por palavras ou morfossintática. Finalmente, a composição por radicais ou morfológica existe quando se associam ou juntam dois ou mais radicais ou um radical e uma palavra, nunca separados por hífen. Temos a composição radical mais radical ou ainda radical mais palavra. Atenta! O radical psico mais o radical logia deu origem à palavra psicologia. Assim, neste caso, a palavra psicologia é um exemplo de composição por radicais, radical mais radical, ou então podemos também chamá-la de composição morfológica. Aqui, psico e logia são radicais, não palavras. São radicais porque apenas contêm sentido quando colados a um outro radical ou palavra. Fora disto, não têm sentido. Também o radical auto associado à palavra carro dá origem a autocarro. Neste caso, a palavra autocarro é um exemplo de uma composição por radicais. Radical mais palavra. Ou então, podemos ainda chamá-la de composição morfológica. Aqui, auto é um radical. Todavia, carro é uma palavra. Daí dizemos que a composição é por radicais, mas radical mais palavra. E pronto, por hoje é tudo. Despeço-me deixando aqui a seguir o resumo simplificado do conteúdo abordado e desejando a todos um bom estudo. Para explicações, realização e correção de exercícios, fica o contacto, o qual também pode ser acessado aqui embaixo na descrição deste mesmo vídeo. Até breve!